Há um novo documentário de Laura Poitras sobre a carreira de Seymour Hersh. Chama-se Cover Up. Já está disponível na Netflix e é ótimo. Realmente um grande filme. Há uma parte, porém, com a qual eu discordo. É quando ela entrevista o Psy sobre suas reportagens na Síria. Suas reportagens sobre a Síria se concentraram nas alegações de que o governo Assad usou armas químicas em duas ocasiões. Ghouta, em 2013, e Khan Sheikhoun, em 2017. Ambos os casos foram usados como justificativa para pedir ataques aéreos dos Estados Unidos contra a Síria. Em Ghouta, sabemos o que aconteceu. Obama acabou não bombardeando a Síria. Em 2017, após aquele ataque químico, Trump bombardeou a Síria, em parte para mostrar que era um sujeito durão, diferente de Obama. E em ambos os casos, sites fez reportagens sobre a Síria, mostrando que os Estados Unidos estavam enterrando sua própria inteligência, mostrando que Assad não havia feito aquilo. O que, novamente, mesmo que você não soubesse nada sobre as provas, faria sentido lógico, porque por que Assad faria justamente a única coisa que ele sabia que desencadearia ataques militares dos Estados Unidos? Essa era a situação sob a chamada linha vermelha de Obama, quando ele disse que a única linha vermelha que tinha, no que dizia respeito ao que poderia levá-lo a bombardear a Síria, era o uso de armas químicas, o que então incentivou os insurgentes que queriam a intervenção dos Estados Unidos a realizar uma operação de bandeira falsa. De qualquer forma, as reportagens de Psy reforçaram a tese de que aquilo era, de fato, uma operação de bandeira falsa. E isso foi controverso para as pessoas que não queriam nem considerar a possibilidade de que mais uma alegação da inteligência dos Estados Unidos pudesse ser uma mentira. As pessoas simplesmente não conseguiam imaginar isso, apesar da longa lista de enganos anteriores. No filme Cover Up, Psy fala sobre seus sentimentos pessoais em relação a Assad, a quem ele entrevistou algumas vezes há muitos anos. Ele diz: "Eu não achava que Assad fosse capaz de alguns dos crimes que cometeu." E ele está se referindo à tortura, a tortura documentada sob o governo de Assad. É disso que ele está falando. Mas a forma como o filme é editado mostra manchetes dos artigos de Psy, que tratam de armas químicas. Assim, o público fica com a falsa impressão de que Psy está, de alguma forma, retratando suas reportagens sobre essas alegações. As pessoas usaram isso para afirmar que Seymour Hersh está voltando atrás em suas reportagens. Houve um artigo na revista The Nation dizendo que Psy basicamente não apoia mais essas histórias, e isso simplesmente não é verdade. Conversei com Psy várias vezes sobre isso. Ele realmente mantém o que reportou. O que ele dizia no filme era que acha que julgou Assad de forma equivocada. Ele não achava que seria capaz de presidir o processo de tortura que foi realizado sob sua supervisão. E também a maneira como simplesmente fugiu do país, abandonando seus principais assessores e partindo com muito dinheiro. Ele também não achava que Assad faria algo assim. Então era o Psy refletindo sobre isso no filme. E eu acho que foi, e eu disse isso quando vi o filme pela primeira vez para a cineasta Laura Poitras, editado de forma muito descuidada e que criou uma impressão muito enganosa. E as pessoas se apegaram a isso para fazer essa alegação falsa de que Psy teria retratado suas reportagens. Mas o que é engraçado nesse artigo da Nation é que o Psy trocou e-mails com o repórter que escreveu a matéria, esqueci o nome dele, e o Psy disse, pelo que entendi, que não está retratando sua reportagem. Mas o artigo basicamente sugere o contrário. Então pedi a The Nation que corrigisse isso, e ainda não obtive resposta. Certamente, qualquer pessoa com interesse em alimentar esse engano sobre as armas químicas da Síria aproveitou a oportunidade para afirmar falsamente que o Psy está se retratando. E, novamente, isso é o de sempre. Essas pessoas não conseguem contestar a reportagem dele com base no mérito, que foi confirmada por tantas evidências que surgiram, inclusive de James Clapper.
O próprio diretor de inteligência nacional de Obama foi até ele e disse que o caso contra Assad não era uma aposta certa, uma referência deliberada à farsa das armas de destruição em massa do Iraque. Clapper se recusou a colocar o nome da comunidade de inteligência dos Estados Unidos em qualquer documento que acusasse formalmente o governo Assad, porque sabiam que as provas não existiam. E então, é claro, temos novamente o escândalo de encobrimento da OPIAC, em que a organização suprimiu evidências de outra operação de bandeira falsa em Douma, algo que já abordamos extensivamente aqui no The Grey Zone. Nenhuma dessas pessoas jamais tentará lidar com isso, porque não podem nos desafiar, a mim e a Sai, com base nos fatos. Portanto, recorrem a controvérsias enganosas como esta. Nenhuma dessas pessoas sabe qualquer coisa sobre os ataques químicos ou sobre a Síria, especialmente Laura Poitras. E não há chance de ela jamais aceitar debater isso em um fórum aberto, porque ela não teria a menor ideia do que está falando. Ela está apenas atacando hippies e, fazendo o papel de guardiã liberal para mostrar que é isso que ela precisa fazer para, prestar homenagem à longa carreira de Seymour Hersh. Ela precisa mostrar que é isso que The Nation diz. Mas, sem dúvida, o erro mais consequente da carreira de Hersh ocorreu em 2014, quando ele escreveu um artigo para a London Review of Books, questionando as alegações de que o presidente sírio Bashar al-Assad havia usado armas químicas contra seus próprios cidadãos. Blá, blá, blá. Tipo, esse é apenas o discurso padrão. Aliás, esta é a primeira coisa que lida The Nation em anos. Essa é a compreensão padrão nos círculos de esquerda liberal sobre onde Sy Hersh teria se equivocado. E eles nunca se permitem questionar por que, por exemplo, os ataques com sarin em Ghouta ocorreram depois que a OPAC determinou, sob Carla Del Ponte, que a Jabhat al-Nusra e outras facções possuíam sarin. E depois que Assad convidou os inspetores de armas para o país, eles já estavam lá. Desculpe interromper, desculpe. Sim, eles estavam no país. Iriam para Khan al-Assal e estavam em Damasco. Portanto, em território completamente controlado pelo Jaish al-Islam e por todos esses outros elementos fanáticos, apoiados pela Arábia Saudita, Catar e assim por diante. Totalmente controlado por eles, ocorre esse suposto ataque com sarin a apenas alguns quilômetros de onde os inspetores da OPAC estavam hospedados, para desviá-los de ir ao local onde houve um ataque com sarin realizado pela Jabhat al-Nusra, a facção que agora controla a Síria. Quer dizer, vamos lá. E depois, há todas as provas forenses que você apresentou apenas sobre 2013, Khan Sheikhoun e depois Douma. Quero dizer, parece muito mais óbvio que foram operações de bandeira falsa, e isso levantou mais dúvidas sobre o que aconteceu em Ghouta. Mas a ideia de que este é o ponto mais baixo da carreira de Sy Hersh é absurda. Para mim, este foi o ponto mais alto, porque ele poderia simplesmente ter navegado rumo ao pôr do sol dourado, no crepúsculo da vida, com os escândalos de Abu Ghraib e o massacre de My Lai no currículo. Mas em vez disso, ele foi além e levantou questões realmente importantes sobre temas que, acredito, qualquer pessoa que esteja assistindo entende que eram relevantes. Nós simplesmente não podíamos aceitar a versão oficial que The Nation ainda sustenta. Lembre-se, The Nation era editada por pessoas totalmente a favor da mudança de regime na Síria, Rouhani Carey, Adam Schatz, que agora está na LRB. Todos eles assinaram aquelas cartas condenando você e condenando a nós. E agora eles não têm nada a dizer sobre o que está acontecendo na Síria. Claro, eles torciam para a Al-Qaeda assumir o controle. Eram imperialistas de esquerda e acho que ficaram para trás. Mas agora Laura Poitras tenta reviver isso. E acho que Seymour Hersh poderia ter mantido sua posição com mais firmeza e levantado mais perguntas sobre o que deveríamos aprender depois que Assad fosse deposto ou desaparecesse. Lembra das valas comuns que dissemos que iriam revelar um gigantesco holocausto? Stephen Rapp, Muaz Mustafa e todos esses operadores de mudança de regime foram à Síria com escavadeiras? E onde está isso?
Onde estão os milhões de pessoas? Bem, quero dizer, veja, foram descobertas algumas valas comuns. Sim, foram. É como as pessoas que lutaram na guerra. Exatamente. Houve uma guerra horrível. E a parte que costuma ser ignorada é que nós a alimentamos com um dos maiores, se não o maior, programas secretos de armamento da história. A insurgência síria foi provavelmente a insurgência mais bem armada de todas, o que é algo que ninguém, especialmente no Ocidente, reconhece, porque querem apresentar uma visão muito simplista da guerra. Mas também, e acho que isso é ainda mais importante para esta discussão, onde estão as armas químicas? Se Assad tinha esse enorme arsenal que supostamente continuou usando mesmo depois de entregá-lo em 2013, sob um acordo mediado pela Rússia para evitar ataques militares dos Estados Unidos, então onde elas estão? Já se passou um ano. Não encontraram nada. Onde está o sarin? Onde está o cloro que supostamente foi lançado sobre Douma? Quer dizer, eu não ficaria surpreso se eles estivessem tentando plantar alguma coisa. Mas a questão é que, depois de um ano, eles não conseguiram encontrar nada. E ninguém comentou sobre isso. Tipo, pelo menos depois da invasão do Iraque, as pessoas estavam dispostas a perguntar: onde estão as armas de destruição em massa? O governo Bush teve que admitir que não havia nenhuma. Mas, sobre armas químicas, houve um enorme engano. A campanha de mudança de regime, grande parte dela se baseava na alegação de que Assad tinha armas químicas, que ele gaseava seu próprio povo. Então, onde elas estão? Onde está o arsenal? E veja, sobre a questão da Laura, deixe-me dizer, para ser justo com ela, o que ela diz é que tem amigos que foram torturados pelo governo Assad. Então, por isso, ela sentiu que precisava desafiar o Saipes. Ok, mas o problema é que o Sai nunca disse que não havia tortura. Ele não fez isso. Nenhuma de suas reportagens é sobre tortura na Síria, o que ele nunca negou. Suas reportagens tratavam da questão das armas químicas. E sim, nós torturamos algumas pessoas, claro. Mas a questão é que, por algum motivo, as pessoas têm esse bloqueio mental que as impede de lidar com isso. Também se trata da degradação do jornalismo, da coleta de fatos. O que os fatos dizem? As pessoas nesse assunto, por causa do poder do nosso sistema de propaganda, simplesmente não querem lidar com o que os fatos realmente dizem. E é por isso que repetidamente ocorrem incidentes como este, em que são feitas alegações desonestas que não enfrentam os fatos da questão, incluindo o fato de que Sai não retratou suas reportagens. E veículos como The Nation, infelizmente, afirmam o contrário. Então, se ele não está se retratando e realmente enviou um e-mail para Poitras ou para The Nation para corrigir isso, então é algo que Sai deveria abordar publicamente. E só mais um ponto. Acho que há muitas perguntas para Bashar al-Assad que muitas pessoas gostariam de fazer. Sai Hesh está sendo atacado por entrevistá-lo, como tantos outros jornalistas fizeram. Agora, não acredito que Assad possa mais ser contatado por jornalistas por causa da sensibilidade política de sua residência em Moscou e porque a Rússia não quer que ele fale com jornalistas ocidentais. Essa é apenas a minha impressão, não tenho nenhuma prova disso. Mas acho que qualquer jornalista que queira saber o que aconteceu nos últimos dias na Síria, ou o que está acontecendo agora, gostaria de falar com ele. Então, sabe, trata-se de punir jornalistas por fazerem jornalismo e dizer, por que você não o condena moralmente? E você precisa fazer isso e aquilo para ser respeitado entre a classe liberal de esquerda dos, digamos, fracassados nos Estados Unidos. Não. Então acho que o Sai Hesh deveria fazer uma declaração aqui. Mas eu sei que você está em contato com ele. Ou tem algum tipo de... Quero dizer, eu também conheço o Sai. Eu não acho que ele realmente se importe com o que The Nation diz sobre ele. Acho que é isso que está em jogo. E também, já, o filme é um ótimo filme. Ele celebra sua carreira lendária. E sim, eles tiveram suas diferenças nesse ponto específico,
mas eu simplesmente não acho que ele queira transformar isso em um problema. Essa é a minha opinião. E é lamentável que a Laura, para mim, é uma crítica a ela. Você está celebrando um cara que provou estar certo inúmeras vezes, que desafiou a propaganda, pagou um preço por isso, correu riscos. Mas nesse único ponto, você o joga debaixo do ônibus, de uma forma realmente enganosa. Porque, novamente, se você assistir ao filme do jeito que ele foi editado, dá para entender por que alguém ficaria com a impressão de que ele está se retratando. Quando vi o filme, há alguns meses, disse isso a Laura e a incentivei, se ainda houvesse tempo, a editar aquela sequência para deixá-la mais clara. Ele não está se retratando da sua reportagem, está expressando suas reflexões sobre o caráter de Assad. Mas ele não está se retratando da sua reportagem de que a inteligência dos Estados Unidos suprimiu suas próprias evidências de uma operação de bandeira falsa. Essa era a história. Infelizmente, ela não seguiu o meu conselho. E é por isso que estamos aqui.